Olá amigos, aqui estamos nós com o Mestre Falou. Desta feita vamos trabalhar dentro daquelas doutrinas escatológicas. Qual será a primeira, André? Pastor, dentro das 14 doutrinas escatológicas, já estudamos a doutrina das alianças, as doutrinas das dispensações, a doutrina dos grandes reinos, as doutrinas dos corpos e as doutrinas da morte e o estado intermediário dos mortos. Agora, na sexta doutrina, vamos estudar a doutrina da ressurreição. O que é, de fato, a ressurreição? André, a Bíblia usa 3 termos para a palavra ressurreição. Ela usa o termo anastasis, que significa ação de ressurgir. No caso de Lázaro, Jesus disse para os discípulos, olha, o nosso amigo Lázaro dorme. E os discípulos disseram, se dorme, tá tranquilo. Aí ele abriu o jogo e disse, olha, que é isso, Lázaro está morto. E ele retorna até lá. E é muito interessante pensar, André, nas palavras que Cristo usou. Porque eles já acreditavam. Quando ele fala com a irmã de Lázaro, ele diz, teu irmão há de ressuscitar. Ele falou, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Já era cultura, já era tradição, já sabiam que havia a ressurreição. Mas Jesus disse, olha, mas eu não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Porém, o que me chama a atenção é algo que ele fala com o Pai na oração. Diz, Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Ora, André, se nós pararmos um pouquinho, por que Cristo vai orar desta forma? Senão pelo fato de que ele não estava feliz em fazer o que iria fazer. Ele diz, olha, eu faço isto, não por mim, mas por eles aí. Eles quem? As pessoas que estavam ali. Porque aquelas pessoas não entendiam que Lázaro já estava em paz, já havia vencido e que já dormia no Senhor. E Cristo sabia que iria tirar Lázaro do seu descanso e trazê-lo para o sofrimento da vida no corpo novamente. É por isso que Jesus chorou, então. Por isso ele chora, por ver a incredulidade das pessoas e por ter que trazer de volta um amigo. Jesus amava a Lázaro. Agora imagine, você tem um amigo que já venceu, já é vitorioso, já foi promovido e você se sente na obrigação, por causa das pessoas e da incredulidade deles, ter que tirar o seu amigo daquele estado tão bom que ele estava e trazê-lo novamente para o sofrimento e para ter que passar novamente pela morte, porque Lázaro, anos depois, passou novamente pela morte, sofreu 2 vezes a morte. Esse termo que ele usa ali é o anastasis, que é de ação de ressurgir. Há o termo anasal, que é voltar à vida, viver de novo. Onde ele diz para a menina Talita, cumi, menina, levanta-te. Ela está voltando à vida. E finalmente o terceiro termo é egero, que é despertar, que é o termo que é usado lá em 1 Tessalonicenses, quando Paulo vai dizer que a respeito da ressurreição, e também em 1 Coríntios 15, que ele vai falar da ressurreição. Ele usa exatamente egero, porque lá ele está falando dos santos. Ele não diz que volta à vida, mas ele diz que acorda. Os santos, na verdade, não estão mortos, estão dormindo. Então a Bíblia usa estes 3 termos para que fora traduzido como ressurreição nos nossos textos sagrados. A segunda pergunta que eu tenho é, e os justos? As pessoas que morreram em Cristo, quando elas vão ressurgir e como? Vamos ver 1 Tessalonicenses 4,16, André. Porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Por volta do arrebatamento, os justos ressuscitarão, que é a chamada primeira ressurreição. Então eles deverão ressuscitar por volta do arrebatamento. Porém, olhe Apocalipse, capítulo 20, versículo 4.
Em seguida vi alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade de que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro, nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí, João está falando da visão que ele teve de pessoas que passaram pela grande tribulação. Ou seja, pessoas que não participaram do arrebatamento, mas não obstante terem ficado no arrebatamento, suportaram os malefícios da tríade satânica, compostas pelo Anticristo, o governador da nova ordem mundial, e do falso profeta, que agirão na terra com toda a maldade e perspicácia de Satanás, e estas pessoas não receberam a marca da besta e foram degolados. Estas pessoas deverão ser incluídas na primeira ressurreição, mesmo que ela já tenha sido feita. Eles não serão contados em uma segunda, mas sim na primeira ressurreição. Eles estão inclusos nesta ressurreição dos justos ou dos santos, não obstante eles terem ganho a salvação pelas próprias forças, porque o Espírito Santo já não está mais na terra, a igreja já não existe mais, e eles ficaram e terão que lutar com todas as suas forças para alcançarem a salvação. Há um outro grupo ainda, André, que deve ser anexado, incluído a esse grupo, que está em Daniel, no capítulo 12 e o verso 2. Lembre-se que nós estamos tratando da ressurreição dos justos. E são 3 grupos distintos. Muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Ele está falando dos mortos, desde o primeiro homem a passar pela morte, até o último homem. Então ele está juntando todos, porém, somente aqueles que dormiram no Senhor. E os que não dormiram, os ímpios no caso. Estes ficam para a ressurreição dos ímpios. Está em Apocalipse capítulo 20, nos versos 11 ao 15. O julgamento final. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos os livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele, a morte, e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder, e todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Observe, André, todas as pessoas que não participaram da primeira ressurreição, não foram incluídos nela, deverão se apresentar diante do trono branco. E ele usa sempre a palavra morto, porém aí já estarão com corpos incorruptíveis e imortais, porém para a vergonha e desprezo eterno, para o sofrimento eterno. Há uma corrente de estudiosos, biblicistas, que entendem que pela abertura dos livros, abre-se também o livro da vida. Estes pensadores entendem que não haveria nenhuma necessidade de se abrir o livro da vida e das obras e os demais livros, se não fosse haver uma outra salvação para alguém ali. Então observe, eles deixam claro que pode sim haver salvação lá no trono branco. Porque algumas pessoas que hoje estão no Sheol, no inferno, alguns esclarecem que ao chegar ao trono branco e ao serem julgados por isso, poderão sim ser salvos. E aí ele estaria passando só por um período de sofrimento até chegar lá. Agora, por favor, não devemos jamais confundir com a teoria doutrinária do purgatório. Absolutamente. E também não devemos entrar no pensamento de que Deus jamais vai aplicar um juízo eterno para o sofrimento do ser humano. Deus é amor, porém é santidade, e Deus é imutável, e a palavra dele não pode voltar. Então ele jamais
deixará de fazê-la cumprir. Antes a palavra dele se cumpre. Qual a diferença entre o purgatório? A teologia romana criou este purgatório como um purificador das almas. Ou seja, a pessoa passou para a eternidade, ainda nos seus pecados e seus delitos, recebe a condenação temporária e depois paga esses seus pecados nesse estado de sofrimento e então está livre dele. Ou seja, todas as pessoas serão salvas na teoria do purgatório ou não? Nesse pensamento, sim. Passarão só um tempo ali, quando então poderão retornar. Ou seja, o que não cabe no pensamento bíblico-teológico em questão de que se haja ainda salvação no juízo final, no grande trono branco. As visões não são nem sequer paralelas. Não há nenhum traço de relatividade entre esses dois princípios doutrinários. E sendo assim, até lá, amigos, fiquem na paz, prossigam na fé, procedam sempre com justiça, o que é próprio da personalidade e do caráter cristão. Até lá. Se Deus disser que sim.